Soares. Diante de tantos vídeos que eu já pus, não foram muitos, né? Foram poucos, né? Desses vídeos eu sempre falei em algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, que nos trouxe. Hoje eu tenho uma percepção de que tudo que está acontecendo no mundo era uma formação de uma provável terceiro conflito mundial, né? Que tudo isso sempre caminhou desde 2014, isso vem acontecendo. Só não percebe quem está realmente dormindo dessa grande ilusão de falsa paz. Durante tantas sanções que colocaram contra a Rússia, desde que ela invadiu a Ucrânia, a União Europeia se deteve muito em colocar à frente e descaradamente, né, de que ela esteve sempre apoiando esse conflito entre Ucrânia e Rússia. De um certo modo, ela forneceu todo o apoio à Ucrânia, fornecendo armas poderosas, né, que a Ucrânia não tinha militarização tão alta como hoje a gente vê, que a Rússia se recolheu da Ucrânia, né, ficou ali em alguns territórios mais afastados da capital, porque a Rússia viu que a capital estava sendo invadida por soldados da OTAN e armamentos poderosos da OTAN, está ali entre a Polônia. Tanto que nos jornais vê que existem veículos, armas, né, poderosas, não nuclear, claro, que ainda eles não vão usar essa arma nuclear, né? E isso vem acontecendo desde algumas semanas. Agora a Finlândia está entrando, né? Está aí, a Finlândia e Suécia estão daqui nas próximas semanas, provavelmente estão entrando na OTAN também, que faz fronteira com a Rússia. E isso a Rússia está muito incomodada, porque ela já se incomodava muito em a Ucrânia entrar, porque faz fronteira com a Rússia. E agora a Suécia resolveu e a Finlândia resolveram entrar também. O que é que está acontecendo diante de tantas notícias, né, sobre essas sanções contra a Rússia? E isso nos trouxe para alguns um pensamento muito preocupante, porque estão cutucando a onça com vara curta, né? Porque a Rússia também não é flor que se cheire. Não estou aqui apoiando nenhum dos dois lados, nem o lado da Ucrânia, nem o lado da Rússia, nem o lado dos Estados Unidos. Isso apenas, cada um tem seus motivos e seus interesses. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Pela minhas pesquisas, porque em 2014 houve um acordo entre Rússia e Ucrânia que a Rússia permitia que a Ucrânia fosse um país livre, né, um país independente, um país militarizado, mas sem arma nuclear, né? Isso também até a OTAN e a China participou desses acordos, e hoje eles resolveram entrar em guerra, né? De um certo modo, até agora é uma guerra teórica, uma guerra verbal, de ameaças, de sanções, de proibições, que a Rússia agora está sendo proibida até de participar do G20, né, que são os 20 países que comandam o mundo, ou seja, potências mundiais. E o Brasil está incluído entre esses 20, porque tanto que a Rússia está querendo que o Brasil participe por ela entre esse G20 para ela estar informado do que está acontecendo, para suas economias não. Até o FMI também está excluindo a Rússia de participar de suas reuniões. Quer dizer, de tantas sanções e proibições contra a Rússia, isso vai ocasionar, provavelmente, pelo que a gente vê as formações, algumas reações. É como diz, né? Diante de tantas ações, terão reações também. Então, a decisão, eu vou ler um site aqui, bem rapidinho, que é um site da Folha de São Paulo, que fala da União Europeia, né? A União Europeia impõe sanções à Rússia em meio à crise com a Ucrânia. A União Europeia aprovou, nesta quarta-feira, dia 23, um pacote inicial de sanções contra a Rússia em reação ao recolhimento por parte do presidente Vladimir Putin da independência de duas regiões separatistas na Ucrânia. A decisão ocorre em meio à tensão provocada pelos temores
de um conflito armado. A Rússia posicionou mais de 100 mil soldados em diferentes pontos da fronteira ucraniana. E um dia depois dos Estados Unidos, que foi um dia depois que os Estados Unidos anunciaram seu próprio pacote de medidas contra instituições financeiras e membros da elite russa. O conjunto de sanções europeias já havia sido, chancelado por unanimidade pelos ministros das Relações Exteriores dos 27 países membros nesta última terça-feira, no dia 22. Mas precisava ainda ser confirmado pelos respectivos embaixadores, o procedimento formal que ocorreu nesta quarta-feira. Na última quarta-feira também houve manifestações em Kiev, manifestações contra a Rússia, com bandeiras da Ucrânia e da União Europeia. As sanções impactam os 351 membros da Duma, que é a Câmara da Baixa, do Parlamento Russo, que chancelaram a decisão de Putin. Por enquanto, o presidente está de fora da lista. Eles estão proibidos de viajar aos países do bloco que tiveram bens na União Europeia congelados, O pacote de retaliações atinge ainda 27 entidades e indivíduos que, segundo o comunicado da União Europeia, participaram da ameaça à inteligência territorial, soberania e dependência da Ucrânia. Neste grupo estão os membros do governo, bancos e executivos que forneceram apoio financeiro e material também às operações nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. As autoridades militares e indivíduos responsáveis por liderar a guerra e desinformação contra a Ucrânia serão todos responsabilizados, As novas medidas também restringiram o comércio das regiões separatistas com a União Europeia, bem como o acesso de investimentos e a proibições de exportações de bens tecnológicos. O governo russo também terá acesso restrito ao mercado europeu e de capitais. Ainda que o conjunto de sanções tenha sido aprovado por unanimidade nesta terça-feira, a União Europeia enfrentou um xadrez para decidir o tom do pacote, pois há membros do bloco mais próximos a Moscou que preferiram algo mais limitado. Outros queriam ver uma resposta ampla e dura, com base no que foi discutido nas últimas semanas. A Itália, por exemplo, que depende do gás russo, defendia que as sanções não impactassem a importação de energia. Putin garantiu que manteria o fornecimento para mercados mundiais, enquanto a Lituânia argumentava que elas não poderiam ser simbolizadas, e a Polônia subiu o tom, defendendo que eles ou elas se estendessem aos presidentes russos, ou seja, estavam se posicionando em neutralidade. Diante de tantas sanções contra a Rússia, a gente vê que muitas coisas estão acontecendo contra essa Rússia, o que Vladimir Putin, a besteira que ele fez, ter invadido a Ucrânia, isso vai talvez ocasionar uma coisa mais, uma reação muito mais potente dessa organização que se chama União Europeia e OTAN. Estão se declarando, ou seja, estão se posicionando de um modo que pode a qualquer momento acontecer ou estourar um terceiro conflito mundial entre Ocidente e Oriente. Aí o que a gente pode pensar sobre isso é que tudo isso é questão de tempo. Antigamente a gente pensaria que isso seria impossível, porque eles estariam mais
diplomáticos, mas a diplomacia já foi descartada. Já tentaram várias vezes resolver de forma diplomática, mas hoje não tem mais acordo. Eles não se entendem. Putin ameaça de um lado, União Europeia e OTAN, concessões do outro. E assim vamos vivendo, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E bem-vindo ao Universo Superior.